Aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo faremos a resolução de número 5, né? Onde nós temos aí uma questão do ITA, né? Do Instituto aí da Aeronáutica, não é isso? Bom, antes da gente iniciar a resolução, né, peço a vocês que deixem seus likes, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, continue se inscrevendo. Tá dando certo, tá positivo, já a gente tá batendo aí 1K, né? Pra gente divulgar o canal de educação e ciência, né? Beleza? Então, como eu sempre venho falando, peço a vocês que tentem resolver, apesar de ser uma questão com um nívelzinho, um nível mais avançado, né? Tentem resolver, caso não consiga, volte no vídeo, né? Dê uma pausa no vídeo, volta aí, ver a resolução do professor, beleza? Bom, sem mais delongas, né, iniciando aqui a nossa resolução, vamos ler o enunciado, né? O enunciado diz o seguinte: dois blocos de massa mzão estão unidos por um fio, né, de massa desprezível, né, o fio, que passa por uma rodana com um eixo fixo, ok? Um terceiro bloco de massa mzinho é colocado suavemente sobre um dos blocos, né? Como a gente consegue ver aqui na figura, ok? Colocado aqui suavemente, beleza. Com que força, né? Com que força, a questão quer saber, esse pequeno bloco que é colocado sobre o bloco mzão pressionará o bloco sobre o qual ele foi colocado, né? Então, qual a força que Mzinho faz aí sobre o bloco Mzão, né? Desse lado aqui. Vamos dizer que seja o bloco de M do lado direito, né? Da rodana. Beleza? Bom, então vamos iniciar nossa resolução. Para a gente encontrar essa força, como eu sempre venho falando, a gente tem que iniciar analisando, né? Fazendo um diagrama do corpo para saber se existe uma força resultante que vai causar aí uma aceleração nesse sistema, né? Então, obviamente, quando nós temos dois corpos em equilíbrio, né, dois corpos A em uma balança, né, de um lado esquerdo e do lado direito, se eles são iguais, né, como esses aqui, ó, MM, obviamente, o nosso sistema, a força resultante é igual a zero, né? Os corpos vão estar em equilíbrio. Mas a partir do momento que eu coloco uma pequena massa sobre um dos corpos, eu sei que vai aumentar, né, a força sobre esse meu bloco aqui M, e consequentemente vai ocasionar um movimento, né, fazendo com que a força resultante aconteça, né, e tenha aceleração. Obviamente, antes da gente iniciar o diagrama do corpo, vamos entender para onde esse corpo vai se mover, né? Bom, quando eu coloco um outro corpo aqui sobre o M, obviamente eu terei uma aceleração nessa direção, né? Aceleração nesse sistema. Então, já imaginando que o corpo foi colocado sobre o corpo M, beleza? Então, M com M, eu coloco uma pequena quantidade de matéria sobre o outro corpo. Obviamente o outro corpo vai ter uma força-peso maior, somando as forças, né? E aí esse corpo vai descer, né? Se esse corpo vai descer, esse aqui, obrigatoriamente, ele terá que subir, né? Então nós temos aí a nossa aceleração para cima, nessa direção, ok? Bom, agora fazendo a análise dos corpos, né, separadamente, vamos analisar o M, o bloco M da esquerda, né? Onde nós temos o peso de Mzão aqui, né? É uma das forças que está atuando sobre esse corpo. Temos a tração, né, do fio, que eu vou chamar de T1, beleza? Vou fazer direitinho aqui. Vou chamar de T1. E obviamente só temos essas duas forças aí atuando sobre o corpo M do bloco esquerdo, né? Então, nosso sistema, vou chamar esse cara de M1, né? E M2, ok?
sabendo que ambos têm a mesma massa, beleza? Então o nosso M1, né, já definido aqui, o nosso EMAN1, ele é igual ao nosso EMAN2, né? E isso é igual ao nosso EMAN, beleza? Logo, o nosso EMAN1, analisando ele primeiro, nós temos duas forças atuando que vai ocasionar um movimento nesse sistema. Então a força peso ela está oposta ao movimento, né? A força peso desse bloco, e a atração está no sentido do movimento, obviamente. A tração 1, né, vai ser subtraído do peso de EMAN, ok? E isso vai ser igual ao corpo que estamos analisando, o EMAN, né, já que M1 e M2 são iguais, multiplicando a aceleração desse sistema. Beleza? Tranquilo. Professor, agora eu quero analisar o meu bloco M da direita, no qual está recebendo aí um peso a mais, que é o Mzinho. Beleza? Vamos analisar. Bom, também temos a força peso de EMAN. Também temos a força peso de Eminho, né? Aqui, ó, que eu vou chamar, né? Vou até afastar um pouquinho esse cara aqui. Vou colocar ele aqui em cima, que a gente sabe, né, o sentido da aceleração. Esse cara vai ser o nosso P Eminho, né? O peso de Eminho, que são dois corpos que estão sofrendo aceleração gravitacional. Eminho, beleza? E temos mais uma força nesse sistema aqui do M2, né? Que é a própria tração, né, do fio, né? Que também eu vou chamar de T1. Beleza? Ok. Feito isso aí, né? O que é que nós temos? Feito isso aí, o que é que nós temos? Né? Terceira lei de Newton, né? Terceira lei. A gente sabe que T1, né? O corpo que... A atração que T1 faz no M de um lado é o mesmo que faz do outro, então nós temos aí essa igualdade, né? Eu vou colocar um negativo, eu não coloquei nas outras resoluções, coloquei apenas igualdade, mas a gente sabe que quando eu coloco a negação em física, a gente está simplesmente querendo dizer que as forças são iguais, mas são opostas, né? Beleza? Só que somando as duas é igual a zero, né? Beleza, então a gente tem aí a terceira lei, né? T1 igual a T1. E temos o nosso sistema no bloco 2, né? E isso vai ser igual. Quais são as direções, né? Nós temos o peso de EMAN mais o peso de Eminho subtraído aí da atração 1, que está no sentido oposto, né? E isso tem que ser igual à massa do corpo, né? Lembra, agora nós estamos trabalhando com duas massas, né? Desse outro lado. Então nós temos a soma das massas, né? Eminho multiplicando a aceleração gravitacional. A aceleração do sistema, a gravitacional não, do sistema. Galera, o bizu, como eu venho falando, quando você tem um corpo sobre o outro, trabalhe sempre em conjunto, beleza? E fica mais fácil. Bom, feito isso aí, agora a gente pode aproveitar esse sistema e criar uma equação única, né? Bom, o que é que a gente pode fazer aqui ao somar esse sistema, né? Para tentar encontrar a grandeza que nós não temos, que é a aceleração. Somando as duas equações, esse T1 vai ser eliminado com esse T1. Esse PM, né? PMzão, ele está negativo, vai ser eliminado com esse PMzão maior. Então, a força resultante, né? Deixa eu botar aqui um logo. A força resultante vai ser o que sobrou, né? Nosso peso de Mzinho igual a soma das massas, né? M da equação M1 mais Mzão da M2 e Mzinho da M2. Isso multiplicando a aceleração gravitacional
porque é uma grandeza comum entre eles e a gente pode colocar em evidência, né? Beleza? Bom, feito isso aí, encontramos a força-peso de M1, mas a ideia aqui é encontrar a aceleração do nosso sistema. Beleza? Então, como é que a gente faz para encontrar a aceleração do nosso sistema? Basta apenas passar esse cara para o outro lado. E aí nós teremos PM1, né? PM1 dividido, né? Fazendo já a soma ali, ó, né? Nós vamos ter 2 vezes Mzão mais Mzinho. Beleza? Ok, professor, tranquilo. Vamos colocar aqui, deixar esse cara reservado, né? Tranquilo? Deixando esse cara reservado, né? Deixa eu colocar ele aqui reservado. Nossa aceleração. Agora a gente pode tentar encontrar a força que Mzinho, né, faz sobre o bloco na qual ele foi colocado, né? Que é nada mais que a força normal, né? A força de contato. É essa força que pressionará, né, o bloco Mzinho sobre a superfície de M, né? Então nós vamos ter o seguinte: para a gente encontrar essa força, vamos ter obviamente que fazer uma análise, né, apenas no corpo colocado, né, que é o nosso Mzinho. O nosso Mzinho, ele tem o peso de Mzinho e tem a normal, né, galera, de Mzinho, que é justamente essa força que pressionará o blocozinho na superfície de Emão. Beleza? Bom, como não temos nenhuma outra força, né, na horizontal atuando, então nós só temos forças na vertical. Obviamente esse corpo, quando é colocado, ele entra em movimento na aceleração do sistema anterior que a gente calculou. Logo, a força resultante disso aqui, né, em Mzinho, vai ser, né, lembra, a aceleração está nesse sentido, né, do sistema. Então nós vamos ter o P de Mzinho positivo menos a normal, né, de Mzinho. Isso aqui trabalhando o corpo de Mzinho multiplicando a aceleração do sistema. Ok? Tranquilo. A gente quer encontrar esse cara. Então vamos fazer o seguinte: vamos passar ele para o outro lado e passa esse cara para o outro lado. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a normal de Mzinho, que é a força de contato, a força que causa a pressão dos dois corpos. Isso vai ser igual, né, a P ao peso, né, a força peso de Mzinho, beleza? Força peso de Mzinho menos a massa de Mzinho multiplicando a aceleração do sistema. Galera, nós sabemos quem é a aceleração do sistema, nós calculamos anteriormente, né? Esse cara está aqui, ó. Né, ó. Esse cara está aqui. Beleza? Então, se esse cara está aqui, basta a gente calcular a força ali, substituindo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, nossa força de pressão, né, a normal vai ser igual, né, ao P de Mzinho, beleza? Menos a massa de Mzinho multiplicando a aceleração, que é o P de Mzinho, né, dividido por 2 Mão mais Mzinho. Beleza? Tranquilo, professor. Agora é só fazer as devidas substituições das grandezas que nós conhecemos, né? Lembra? O P de Mzinho, né, ele é o que? Massa de Mzinho vezes aceleração gravitacional, não é isso? Então, substituindo aqui, ó, essa força que pressiona
será, né? Será massa, será massa de mzinho, fazer direito, né? Vezes a aceleração gravitacional, menos a massa de mzinho, multiplicando a massa de mzinho vezes a aceleração gravitacional, dividido por 2mzão mais mzinho, beleza? Estamos chegando lá, ok? Agora, fazendo uma manipulação matemática aqui, né? O que é que nós vamos ter? Jogando esse cara para o outro lado, né? Nosso N de mzinho vai ficar o seguinte: quando a gente joga esse cara para o outro lado, né, já colocando a aceleração gravitacional em evidência, vai ficar multiplicando aqui, né, vai ficar 2m, né, 2mzão, mzinho, né, fazendo a distributiva, vai ficar mais mzinho ao quadrado, né, esse m com esse vai ficar menos mzinho ao quadrado, né, ok? E aí eu coloco a gravidade em evidência, né, multiplicando ali o G lá fora. E esse cara aqui, obviamente, né, ele vai ficar aqui embaixo, né, fazendo aí uma subtração entre frações, né, frações inteiras e mistas, né? Então nós temos 2mzão, mzinho. Galera, finalizando, nosso N, nossa força de contato que pressionará o bloco mzinho no bloco M, que ele foi colocado, será, né? Nós temos aqui, ó, valores iguais, são cancelados. Obviamente o G lá fora ele vai ser distribuído aqui, ó. Então nosso N de mzinho vai ser 2 vezes a massa menor, né? 2 vezes a massa menor, multiplicando a massa maior vezes a aceleração gravitacional, beleza? E isso aqui dividido por 2 vezes a massa maior mais mzinho, né? Beleza? Deixa eu fazer só o mzinho direitinho. Eita, que não quer sair. Vamos lá. Pronto. Então, com isso, a gente encontra aí, né, a nossa força de contato, né, que vai pressionar aí os corpos mzinho e o corpo M. Beleza? Eureka. Procurando as alternativas, né? Procurando as alternativas, né? Nós vamos ter aí letra A. Tranquilo? Bom, monstro, valeu. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? Quem não entendeu, volta o vídeo, faz novamente até pegar essa habilidade, né, de interpretação de questões de física. Galera, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho para o YouTube lhe notificar de novas resoluções, né? Um forte abraço, te vejo na próxima resolução, até mais.